Então, a gente vem aqui e a gente se coloca um pouco na visão do cliente. Cliente, nesse caso, o órgão público, tá? O que a gente se coloca na visão do cliente? Comprador público e comprador privado. Quais as características? O comprador público, ele quer a melhor solução para a administração pública. O comprador privado, que é as empresas, né, dentro do mercado corporativo, ele também quer a melhor solução para a sua empresa. O órgão público, ele quer um fornecedor parceiro, presente e comprometido. Um comprador privado, ele quer um fornecedor parceiro, presente e comprometido também. Aqui vai mudar, aqui vai ter a diferença entre um e outro. O comprador público, ele não pode eleger fornecedor quando há processo licitatório. Aqui que ferrou. E que se a gente não sabe trabalhar, a gente não ganha coisa, tá? E o comprador privado, ele pode eleger por seu exclusivo critério fornecedor. Se eu sou um supermercado aqui, o Carrefour, e não quero comprar mais da tua revenda, simplesmente eu não vou comprar e tu não vai poder chiar. Vou passar a comprar dele. O órgão público, se faz isso, ele comete uma infração. E é penalizado. Então, ele tem que abrir processo licitatório. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Para um órgão público é muito difícil especificar uma compra de uma caneta, por exemplo. Não basta ele especificar uma caneta esferográfica com esfera, sextavar, bique. Ele tem que colocar toda a especificação daquela caneta. E pior, ele tem que saber se essa especificação não direciona só para aquela caneta. Aí que a gente entra, aí que entra a minha ajuda também dentro das revendas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, se a revenda está trabalhando naquele fornecimento, a gente vai ver qual fabricante, qual o melhor fabricante se enquadra naquela necessidade, e a gente vai pegar as particularidades que fabricantes têm entre si. Ou seja, uma Daruma, uma Anjinho, uma Epson, uma McAfee de impressoras, uma vai ter uma diferença, alguma coisa que a outra não tem. E essa coisa a gente pode embasar no projeto básico lá no início como um benefício para o órgão. Por exemplo, o leitor de código de barras. O leitor de código de barras, hoje, se um órgão público especifica, vem até a papelaria ME da esquina lá de São Paulo vender, que não tem nada a ver com tecnologia. Mas hoje, sei lá, compra via alguma importação duvidosa. Agora, se a gente for lá no órgão público, especificar um leitor, de repente um Datalogic, um Eugene Aeron, que tem confirmação de boa leitura, não no equipamento, mas projetada na área lida, é só esse equipamento que faz isso. Só que o órgão pode embasar que ele precisa da projeção, da confirmação de leitura projetada na etiqueta, para saber qual código ele está lendo quando é um do lado do outro. E vocês acham que um pregoeiro, quando tiver um questionamento de um licitante concorrente de vocês, dizendo, só esse produto faz isso, a gente quer impugnar a licitação, ele não vai conseguir, porque isso já está no projeto básico. O pregoeiro só vai dizer, atendendo às necessidades da administração pública, necessitamos da mira projetada no código de barras para sabermos qual código ele está lendo. Se o produto do seu fabricante não atende essa especificação, sugerimos que seja reencaminhada essa sugestão para a sua reengenharia e vocês participem na próxima. É isso que o pregoeiro vai responder. E ele está embasado, só que esse trabalho de embasar ele é a gente que faz. E a gente consegue ter isso com o apoio da DN como distribuidor, porque a gente conhece a particularidade de cada fabricante. E a gente não vai eleger fabricante A, B ou C para aquele fornecimento. A gente vai trabalhar junto com a revenda no melhor custo-benefício para o órgão e no projeto. Tá? No caso de... Só vamos voltar aqui. No caso do comprador público, 100% dos casos há um controle de fornecimento tácito, um contrato de fornecimento tácito, além da nota fiscal. Ou seja, se a gente trabalha dentro de um projeto de coletor, de impressora, que deu certo, o órgão vai comprar 300. Ele vai fazer um registro de preços em forma contratual. Esse registro de preços pode valer por 12 meses. Eu, como fornecedor, no caso revenda, né? Eu, na qualidade de revenda, como fornecedor daquele órgão, eu vou usar esse registro para oferecer para outros órgãos também, sem ter a necessidade de abrir uma nova licitação. Ou seja, aquele órgão C lá da cidade tal pode comprar via essa licitação de registro de preço desse órgão pelo mesmo preço, sem abrir processo licitatório, mandando o pedido ou nota de empenho diretamente para o fornecedor. Tá? Isso pode ser feito. Pode fazer a pergunta. Como? O registro de preço funciona em todas as esferas municipais?
A pergunta dele é interessante. Se o registro de preço ele pode ser usado em todas as esferas? Pode, mas não pode descer a hierarquia. Ou seja, um órgão público federal, o MEC, não pode pegar um carona no registro de preço de uma municipal ou estadual. Agora, o municipal pode pegar no federal ou no estadual. O estadual pode pegar no federal. Agora, nunca de cima para baixo, tá? E no caso de um comprador privado, rara efetivação contratual, além da nota fiscal e código de defesa, que são garantias já estabelecidas. Ou seja, no fornecimento privado, a gente não tem um contrato com esse órgão público que vai garantir o fornecimento. A gente só vai ter a nota fiscal, no caso, e o código de defesa para nos auxiliar, né? Pode fazer a tua pergunta. Ele não pode eleger o fornecedor, mas ele pode eleger o produto com padronização. Aí que a gente começa a trabalhar um pouquinho, porque se a revenda levantou aquele projeto junto ao distribuidor e o distribuidor levou isso para o fabricante, a gente vai solicitar lá que para o órgão público não comprar um produto que seja oriundo de algum país, por exemplo, Paraguai, sim, vamos jogar bem aberto agora, Paraguai, ele vai solicitar uma declaração no edital de que o fabricante mostre que o listante ganhador é autorizado a comercializar aqueles produtos. Então, se eu coloco isso no edital, a revenda que ganhar vai precisar dessa carta do fabricante. E isso, para o órgão, a gente não argumenta como direcionamento de negócio. A gente tem alinhado com o fabricante lá que se qualquer licitante ganhar e pedir, ele vai fornecer, desde que seja uma revenda credenciada ou que trabalhe já com o distribuidor ou com o fabricante. Sendo um produto do Paraguai, jamais ele vai conseguir essa declaração com o fabricante. Aí é um processo político nosso, de apontamento no qual a gente faz com a revenda, que aí a gente garante que aquela declaração seja dada somente para aquela revenda, né? Então o que a gente faz é tentar filtrar pela tecnologia e pelo produto. E depois a gente faz os arranjos internos para que conseguir que a revenda ganhe esse processo, ou eleve a chance aí para 70%, 80% de margem de ganho, né? Alguma dúvida a mais? O registro de preço ele é válido por 6 meses em lei, podendo ser prorrogável por 12. Com algumas raras exceções que alguns decretos municipais, como é o caso do SESC, por exemplo, e outros órgãos e fundações, tem alguns decretos municipais no qual eles podem ter contratos até por 24 meses. Mas 80% dos casos é 6, podendo ser prorrogável para 24, ou contrato de 24 direto. Desculpa, de 24 não, 12 direto. Não, 1 ano. Eu confundi com 2, é 12. Precisa ter obrigação daquela quantidade que foi registrada. O que vier depois daquilo, o fornecedor tem que autorizar ou não o fornecimento. O órgão é obrigado a pedir autorização para o fornecedor, para ver se ele está interessado em fornecer fora a quantidade que ele registrou. Aí que está o pulo do gato. Aí a gente pode conseguir trabalhar em outros órgãos com aquele registro. Só dando continuidade aqui, gente, está acabando o nosso tempo, eu não vou falar muito aqui, é mais sobre a questão de perfil da revenda. Uma revenda ser fonte de novidade e antecipação para o cliente. Hoje, um órgão público, como qualquer cliente corporativo, você tem que estar levando as atualizações tecnológicas para ele estar inteirado das novas tecnologias, e isso ele valoriza, e isso ele consegue exprimir no edital depois, num termo de referência, tá? Fonte de novidade, sempre dê um pós-venda adequado, que será sempre valorizado, crie relacionamento. Isso os órgãos públicos valorizam muito. E tudo que, quando os órgãos públicos são lembrados, eles também lembram do fornecedor quando eles têm uma verba para desenvolvimento de algum projeto, ou para conseguir know-how para desenvolver aquele objeto. Compete a gente saber tirar proveito disso e não dar uma de ingênuo. Bom, dentro dessa parte aí de licitações é isso, a palestra, tá? Aqui eu tenho a senha dessa palestra, caso vocês queiram pegar da internet. Ela tem uma senha que ela vai estar disponível lá na internet, no site da ADN, juntamente com o vídeo também dessa palestra, tá? Obrigado a todos aí, e a gente vai estar aí pelo fórum para qualquer dúvida.